Capítulo 169, 2. Eu sou o rei de Chambord. A corneta de batalha tocava na cidade, e o rosto de todos os soldados de Blackstone mudou de cor. Esta corneta significava uma coisa: o inimigo tinha entrado na cidade e todos deveriam se preparar para lutar. Todos em Blackstone pegaram suas armas e vestiram suas armaduras enquanto se preparavam para lutar contra os inimigos até a morte. Ao mesmo tempo, em uma caverna de pedra resistente, mas secreta, de um lado da montanha, o rei de Blackstone, de cabelos e barba loira, estava bebendo e negociando algo com um homem misterioso. Quando ouviu a corneta, sua expressão mudou quando ele rapidamente caminhou até a entrada da caverna. Quando ele saiu, viu a cena onde Fei tinha esmagado e derrubado mais de uma dúzia de pequenas fortalezas e a parede de defesa no ar. Esmaga. O copo de vinho na mão do rei Blackstone estava esmagado em pedaços, e seu corpo tremia. Você é muito arrogante, rei de Chambord. Após cerca de 10 segundos, Fei e o jovem magro, Modric, chegaram a um penhasco atrás da fortaleza de Blackstone sob as instruções de Modric. Um poço grande que tinha mais de 100 metros de diâmetro foi escavado pelos humanos sob o penhasco. Estava a mais de 100 metros de altura dos três lados. Um cheiro desagradável estava saindo do poço, já que mais de dezenas de milhares de cadáveres estavam empilhados no fundo desse poço. A maioria dessas pessoas morreu apenas alguns dias atrás. Uma tonelada de marcas vermelhas e sangue estavam sobre eles. Todos eram muito magros, sua pele cobria diretamente os ossos deles. Os cadáveres no fundo desta montanha haviam morrido há cerca de 10 a 15 dias atrás. Embora fosse outono e o clima estivesse frio, esses cadáveres haviam apodrecido até o ponto onde seus rostos nem eram mais reconhecíveis. Líquidos amarelos podres fluíam para fora dos cadáveres, e vermes brancos estavam por cima deles. Olhando de longe, Fei só podia ver uma grande área de substâncias brancas se retorcendo. Realmente era um inferno na terra. Tio Zolask está bem ali. Por favor, salve-o. O menino apontou para uma figura magra, como um cadáver, enquanto gritava ansiosamente. Fei mudou para o modo druida e convocou um grande pássaro com um balançar de mão. O pássaro gritou no ar enquanto carregava o magro cadáver para o topo do penhasco. Fei pegou Modric e saltou para o ar. Ele caminhou para o lado do penhasco algumas vezes e pulou para cima do penhasco. A ventilação no topo do penhasco era melhor, e o mau cheiro não era pesado aqui. Depois de uma inspeção detalhada, ele pode dizer que este homem com mais de 50 anos morreria a qualquer momento. Os seus batimentos cardíacos eram tão irregulares que Fei quase não podia senti-lo. Os ossos dos seus joelhos foram todos esmagados por alguém usando um método cruel. Sua língua foi cortada, um dos olhos dele foi tirado com força, e uma de suas mãos também foi cortada. Ele estava na pior condição possível. Como ele também não comeu nada por muito tempo, ele não tinha muita vida nele. Tio. Por favor, salve-o. Por favor. Por favor, salve-o. As lágrimas de Modric começaram a escorrer de seu rosto como uma fonte quando ele viu a condição do ancião. Ele gritou enquanto ele pulava no corpo do ancião. A tanta dor é o pequeno Lucas. Criança, não chore. Homens de Chambord nunca choram. Talvez fosse porque ele estava chegando aos momentos finais antes da morte, mas a consciência do ancião Zolask havia retornado milagrosamente. Com um leve sorriso em seu rosto, ele olhou para o jovem que estava chorando sobre ele com um único olho. A cabeça de Modric esfregou-se com a mão velha e seca. A raiva e a calma apareceram nos olhos dele. Com o resto da língua, ele disse vagamente: bom garoto, lembre-se da palavra do tio. Você tem que viver valentemente. Você tem que viver até o momento em que o santo rei de Chambord vem aqui com nossas tropas. Diga a sua majestade a tortura e a dor que sofremos. Deixe sua majestade se vingar dos cidadãos de nosso Chambord que morreram como humilhação. Tio Zolask, encontrei alguém para te salvar. Você vai ficar bem, você ficará bem. O jovem magro chorou intensamente. Ele se virou e se ajoelhou na frente de Fei enquanto implorava: Tio, salve o tio Zolask.
Fei voltou ao modo paladino, e uma aura dourada cobriu instantaneamente o corpo do ancião. Uma luz dourada começou a aparecer no corpo do ancião, e algumas de suas feridas externas começaram a curar. No entanto, o ancião sofria por tantas lesões. Algumas partes do corpo estavam faltando, estava morrendo de fome e suas funções corporais estavam funcionando mal. A habilidade de paladino oração não estava funcionando bem. Fei pensou sobre isso e tirou uma garrafa de poção de rejuvenescimento completa de seu cinto de armazenamento e usou a metade da garrafa nas feridas do ancião e a outra metade na boca do ancião. Um milagre ocorreu. As feridas e lesões no corpo do ancião começaram a se recuperar a uma velocidade visível. Em um piscar de olhos, os ossos começaram a crescer de seus braços, e a carne também. O olho que foi retirado à força de alguma forma também começou a crescer. As pernas que foram totalmente esmagadas foram quase instantaneamente recuperadas em algumas respirações. A poção de rejuvenescimento completa, que era a poção superior do Diablo Vorud, entrou em vigor. Ela curou facilmente esse ancião comum. Depois de uma brisa fria soprar, o ancião Zolaska havia despertado completamente. Ele olhou para as mãos dele e tocou seus olhos. Ele então tocou suas pernas porque não podia acreditar em seus sentidos. Como isso é possível? Ele pensou. Afinal, ele era um idoso que experimentou muitos eventos. Ele olhou para Lucas, que ficou tão chocado que perdeu a capacidade de falar, pensou no que sentiu à beira da morte quando a consciência estava embaçada e olhou para o jovem a seu lado. Este homem não era uma pessoa comum, e ele imediatamente entendeu o que aconteceu. Este jovem excepcional me salvou. Isso era um milagre. Isso era impossível. Obrigado por salvar minha vida. O ancião rapidamente se ajoelhou e curvou-se quando agradeceu a Fei. Posso saber o seu nome? Os cidadãos de Chambord se lembrarão da sua bondade para sempre. Ele perguntou. Elder, por favor, levante-se. Eu sou. Uma expressão de vergonha apareceu no rosto de Fei enquanto ele contemplava. Por um momento, ele não pôde olhar para a emoção sincera do ancião nos olhos. Ele parou por um segundo e respondeu levemente. Sou Alexander, o novo rei de Chambord.